Se você está feliz com essa valorização de aproximadamente 90% da BB Seguridade nos últimos 12 meses, eu tenho uma notícia. Uma notícia boa? Não, uma excelente notícia, pois já sabemos a data e, com certeza, ela poderá anunciar um grande dividendo. E você já irá saber a data desse grande anúncio, pois ela já informou seu payout do exercício de 2022, que será de 95% do seu lucro líquido. Para quem não conhece esse indicador payout, é basicamente a porcentagem do lucro que é distribuído aos acionistas via dividendos e JCP. Basicamente, pegamos o total do lucro da empresa, como ela aprovou esse payout de 95% para o exercício de 2022, vamos pegar 95% do seu lucro e distribuir aos acionistas. No exercício de 2022, não podemos esquecer que ela já distribuiu dividendos. E as projeções que iremos fazer é com o lucro dos últimos 9 meses e utilizando o lucro do quarto trimestre de 2021, pois o próximo resultado do quarto trimestre de 2022 sabemos o dia, mas não temos como saber com exatidão qual será o lucro da empresa e por isso vamos fazer projeções baseadas nos últimos 9 meses e o quarto trimestre de 2021. E antes de falar desse anúncio de dividendos, vamos falar se a BB Seguridade é ou não boa pagadora de dividendos. E como a gente fica sabendo disso? Analisando alguns indicadores que eu acho importantíssimo para saber se uma empresa realmente é ou não é uma boa pagadora de dividendos. E a primeira coisa que precisamos saber é, lógico, se a empresa tem lucro. Pois como vocês acompanharam, o dividendo é basicamente a porcentagem do lucro que é distribuído aos acionistas. Ou seja, se a empresa não tem lucro, não tem como pagar dividendos. E a BB Seguridade é uma empresa muito lucrativa, apresentou um crescimento anual composto dos seus lucros de 8,24%, saindo de 2 bilhões 474 milhões para 5 bilhões 463 bilhões em 2022. A empresa tem lucro? Sim, podemos avançar para outros indicadores para aí sim saber se ela é ou não boa pagadora de dividendos. E o primeiro deles é o Dividend Yield. Dividend Yield é importante? Sim, importante, mas ele não pode ser o único indicador para saber se uma empresa é ou não boa pagadora de dividendos, pois ele nada mais é, esse indicador Dividend Yield, que os valores que a empresa pagou nos últimos 12 meses, a gente soma esses valores e divide pela cotação atual. Chegamos a esse famoso Dividend Yield que hoje se encontra em 5,24%. Consideramos aqui no canal um bom Dividend Yield acima de 6%, pois com esses 6% a gente calcula o nosso preço teto de acordo com a fórmula do Décio-Bazin, que eu vou te mostrar na prática, pode ficar tranquilo, mas não olhamos só o Dividend Yield, como eu citei, ele é importante, mas eu busco olhar aqui no canal para saber se uma empresa realmente é ou não é uma boa pagadora de dividendos, o seu histórico de longo prazo. E ele sim irá nos dizer se uma empresa é ou não uma boa pagadora de dividendos, e hoje a BB Seguridade se encontra com exatamente um Dividend Yield histórico de 6%. E ela se encaixou no nosso segundo critério, que é o mínimo de 6% de Dividend Yield. Terceiro critério, e talvez um dos mais importantes, é crescimento de dividendos. Pois imagine você recebendo R$100 de dividendos hoje. Seria bom? Ótimo! Agora imagine daqui 10 anos você estar recebendo esses mesmos R$100. Com certeza seria um péssimo negócio. E por isso esperamos que os dividendos cresçam ao longo do tempo. E ao analisar o histórico da BB Seguridade, ela saiu de um total de 41 centavos para 1,96 em 2022, um crescimento anual composto de 16,86%. E esses dividendos mais recentes da BB Seguridade foram bem impactados devido à pandemia. 99 centavos em 2021. O que ocorreu com esses dividendos menores, bombeiro? Basicamente, a empresa diminuiu o seu payout, que é a porcentagem do lucro que é distribuído aos acionistas. E um dos motivos que fez ela diminuir o seu payout é que ela necessitou fazer alguns aportes de capital na Brasilprev. Mas esses impactos eram impactos temporários e não impactos permanentes. E o que fez que quem tinha visão de longo prazo, um horizonte de tempo maior, hoje irá colher os frutos. Na verdade, já está colhendo com uma valorização de aproximadamente 90% nesses últimos 12 meses e virá um bom dividendo no mês de fevereiro, que eu irei te informar a data. E vamos para outro indicador importantíssimo, que é o payout, a porcentagem do lucro que ela distribuiu no longo prazo aos seus investidores. Se a gente considerar de 2013 até o momento, ela distribuiu aos seus acionistas cerca de 88,2% do que ela lucrou. A BB Seguridade é basicamente uma vaca leiteira. Quando você ouvir que alguma empresa é uma vaca leiteira, é que ela, no longo prazo, sim, pagou muitos dividendos aos seus acionistas e consideramos empresas assim vacas leiteiras. E por último, vamos analisar volatilidade, pois ninguém gostaria de receber R$1 hoje,
ano que vem 50 centavos, no outro 30, de repente 70, R$1, de repente 30 centavos. A gente espera que os dividendos vão crescendo gradativamente ao longo do tempo e a BB Seguridade vinha apresentando uma certa estabilidade. Eles cresceram até aproximadamente 2015, saindo de 41 centavos para 1,68, vinham andando de lado até 2018, um crescimento para R$ 3,09, voltou a cair para 1,58, 2,78 em 2020 e com esses impactos que eu citei anteriormente, os seus dividendos caíram e muito. Um bom crescimento de dividendos ao longo do tempo. E é lógico, se não fossem esses impactos da pandemia, com certeza a BB Seguridade teria pagado dividendos muito maiores do que ela pagou em 2021 e 2022. E agora vamos falar das projeções de dividendos e do meu preço teto atual na BB Seguridade. A BB Seguridade faz parte do nosso portfólio. Hoje temos uma meta, uma macro alocação em ações de cerca de 65%. Lembrando que essa não é uma carteira recomendada. E quando abrimos a classe de ações, a nossa micro alocação hoje é basicamente ter um percentual em BBSE de 5%. Com essa alta na nossa carteira de 11,19, hoje ela passou essa microalocação e se encontra com um peso atual de 5,37%. De acordo com a nossa macroalocação, as ações não pedem aporte e nem a BB Seguridade, que a nossa meta é de ter 5%, ela está em 5,37% e nesse caso a nossa carteira não pede aporte na BB Seguridade. A fórmula do Décio Bazin vem sendo muito utilizada. A gente calcula o preço teto de acordo com os dividendos que a empresa pagou nos últimos 5 anos ou até mesmo com o dividendo projetivo com um yield estimado mínimo de 6%, pois ele comprava empresas que pagavam no mínimo 6%. E vamos utilizar essa fórmula na prática. BBSE 3, vamos utilizar a média de dividendos que ela pagou nos últimos 5 anos, que foi um total de R$ 2,08, e aqui colocamos o mínimo estimado 6%. E de acordo com a fórmula do Décio Bazin, hoje o preço teto seria R$ 34,67, ela se encontraria 7,51% acima do preço teto, com o yield projetado na cotação atual de 5,58%. E lembrando que fórmula do Décio Bazin não significa recomendação de compra ou venda. E vamos fazer algumas projeções de dividendos para o exercício de 2022, considerando os 9 primeiros meses de 2022, que já sabemos o lucro da empresa. Ela lucrou basicamente nos 9 primeiros meses de 2022 um total de 4 bilhões 237 milhões. Como falta o quarto trimestre do exercício de 2022, que está previsto para fevereiro, vamos utilizar o quarto trimestre de 2021, que ela lucrou um total de 1 bilhão 226 milhões. Considerando esse payout aprovado de 95% e dividindo esse lucro pela quantidade de ações que ela tem em circulação, que atualmente é 2 bilhões de ações, chegamos a um dividendo de 2,1 nos 9 primeiros meses de 2022 e 58 centavos considerando o quarto trimestre de 2021, um total de R$ 2,59. Mas não podemos esquecer que ela já distribuiu dividendos referente ao exercício de 2022, que foi um total de R$ 1,03 por ação. E com as projeções desse lucro, temos aqui R$ 1,55 de projeção, um yield de 4,16 na cotação atual, mas não podemos esquecer que falta o quarto trimestre do exercício de 2022, que está previsto para o mês de fevereiro. E a data que todo mundo quer saber será essa, dia 9 de fevereiro de 2023, pois a empresa irá informar o seu resultado do quarto trimestre e nesse dia será informado a data com, data ex, data de pagamento e o valor do dividendo exato, pois o que fizemos anteriormente foi algumas projeções, mas o valor exato só iremos saber aqui no dia 9 de fevereiro de 2022, se nada mudar até lá. E você tem BB Seguridade na sua carteira? Irá segurar essa empresa até a data com? Como vocês acompanharam, a data de anúncio do dividendo já sabemos, e nessa data iremos saber data com, data ex, data de pagamento e o valor exato que ela irá distribuir aos seus acionistas, e por isso muita paciência, vamos aguardar esse dia do anúncio. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra ou venda, e sim um vídeo educativo e informativo. Um abraço a todos e bons investimentos!